A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais um vídeo abordando alguns temas relacionados à teologia e à escatologia. O assunto de hoje é dispensacionalismo. Quantas vezes nós já nos autodenominamos dispensacionalistas? Principalmente nós que temos uma perspectiva pentecostal. O dispensacionalismo ele se opõe ao aliancismo. Daqui a pouco nós podemos até fazer um vídeo explicando um pouco o que seria o aliancismo. Mas dentro da nossa perspectiva pentecostal, pré-tribulacionista, pré-milenista, nós nos identificamos com a interpretação ou sistema teológico dispensacionalista. O conceito para a palavra dispensacionalismo, essa palavra que vem do termo grego oikodemos ou oikonomia, que significa administração de uma casa, uma gestão familiar. Essa palavra ela traz um conceito teológico de um sistema que interpreta a Bíblia dividindo a história da salvação em diferentes períodos, eras ou dispensações, nas quais Deus administra, por isso o termo oikonomia, administração, ele administra o seu relacionamento com a humanidade de maneiras específicas. Deus tem um plano de salvação e esse plano ele é único. Mas segundo essa teologia, esse sistema teológico, esse plano da salvação ele é dividido em dispensações. Alguns vão tratar como 3 dispensações, 4, 5. Eu prefiro ir numa linha Scofieldiana, de Scofield, que traz a dispensação dividida em 7 dispensações ou 7 eras. A dispensação, ela sempre vem caracterizada de uma aliança com Deus, de um plano de Deus. Deus, ele escolhe alguém e mostra seu plano da salvação para esta pessoa. E ele vai, essa pessoa, um sistema, né? E ele vai seguir esse plano até que ele falha, o homem falha, e aí vem um juízo. Então, a dispensação, cada uma dessas 7 dispensações, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é uma aliança que Deus faz com o homem. A segunda parte é quando o homem falha nessa aliança. E a terceira é quando Deus aplica um juízo sobre este homem. E aí se inicia uma nova aliança. Não tem como falarmos de dispensacionalismo sem citarmos o continuismo e o descontinuidade. A descontinuidade e a continuidade. Continuidade, isso só para a gente saber, né, termos em mente isso, a continuidade é tudo aquilo que continua de uma dispensação para outra. E a descontinuidade é o que não continua de uma dispensação para outra. Deus vem trabalhando e tratando com os homens através de diferentes eras e dispensações. O plano de Deus ele visa só uma coisa, ele visa a salvação do homem. Porém, esse plano ele vai sendo dividido em dispensações. E eu gostaria de trazer algumas características, primeiro falando sobre as 7 dispensações. Segundo a Bíblia de Estudo Scofield, ela aborda essas dispensações e ela numera como 7 dispensações. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. Essa dispensação da inocência ela abrange o período do Éden, quando há um plano de Deus, uma aliança de Deus com o homem, há uma falha do pecado e depois um juízo. Todas as dispensações nós vamos encontrar essas características dessas dispensações. Então a dispensação da inocência ela abrange o período de Gênesis, capítulo 1, verso 26, até Gênesis 3, 24. Nós vamos observar que a maior parte das dispensações
elas estão ali no livro de Gênesis, no Bereshit, no primeiro livro da Bíblia, né? Depois da dispensação da inocência, nós partimos para a dispensação da consciência. A dispensação da consciência, ela abrange um momento em que o homem já sabe a diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Então, vai de Gênesis capítulo 4, verso 1 até Gênesis 8, 19. O homem já tem essa consciência, por isso é o nome dispensação da consciência, enquanto a primeira é da inocência. Por isso nós falamos a questão da descontinuidade e continuidade. Aqui não continua, algumas ideias não continuam, mas outras elas vão continuar de uma dispensação para outra. E isso no final vai ser importante, agora não é tão importante. A terceira dispensação é a dispensação pós. O juízo da segunda dispensação é o dilúvio. Deus faz uma aliança com o homem falha nessa aliança e o juízo é aplicado. E o juízo na segunda dispensação, na dispensação da consciência, é o dilúvio. A terceira dispensação já é a dispensação do governo humano. Essa dispensação que abrange desde Gênesis 8, 20, o período pós-diluviano, até Gênesis 11, 32. Vamos até observar aqui o que diz o texto de Gênesis, capítulo 11, o verso 32, quando mostra aqui o final, ou o juízo dessa dispensação do governo humano, só para ter uma ideia, né? 11:32 vai dizer que e havendo terá vivido 205 anos, morreu Arã. É quando termina a dispensação da promessa. É bem no período aqui da Torre de Babel, onde Deus confunde as línguas e ali as descendências são divididas. E ela termina essa dispensação do governo humano na pessoa de Arã. Quando Arã morre ali, né? Nós temos esse período que termina essa terceira dispensação. A quarta dispensação, ela abrange um período maior, é a dispensação da promessa, onde Deus chama Abraão, Deus trata uma aliança com Abraão. Eu vou usar o termo aliança, mas nada tem a ver com aliancismo, né? Depois nós podemos falar sobre aliancismo, mas somente na questão da palavra aqui, né? Então Deus faz uma aliança com Abraão, por isso a dispensação da promessa, e nessa dispensação que ela vai durar até Êxodo 18, já no período lá de Moisés, quando Deus levanta Moisés. Então esse é um período da promessa. É um período que Deus faz promessas a Abraão, a Isaac, a Jacó. Através de José, o povo de Israel vai para dentro do Egito, é castigado ali, é martirizado, ou torturado, ou escravizado ali, né, no Egito, até que Deus levanta Moisés. E em Êxodo capítulo 18 termina esse período da quarta dispensação, que é a dispensação da promessa. E aí se inicia a quinta dispensação. A partir do momento que Deus chama Moisés, Moisés tira o povo do Egito, vai peregrinar pelo deserto. Ali Deus vai trazer uma dispensação através da lei, por isso o nome dispensação da lei. Deus vai dar a Moisés a lei e para ser seguida como um sinal da aliança de Deus com o homem. É o período da dispensação da lei. E este período vai até Mateus 27, 50. É um período longo, abrange quase todo o Antigo Testamento e adentra o Novo Testamento, e vai terminar com a obra do Calvário, quando Jesus morre pela humanidade. Então esse período ele é conhecido por dispensação da lei, que é onde a lei tem um valor muito grande, onde o homem e Deus estão aliançados através de uma lei. São 613, 618
leis, estatutos e regras que o homem precisa seguir para esse relacionamento com Deus. E esse período, que vai desde Moisés, abrange o período dos reis, ou dos juízes, depois dos reis, depois dos cativeiros, tanto o reino do norte como o reino do sul, o cativeiro assírio e cativeiro babilônico, a parte dos profetas que anunciavam a vinda de Jesus, e a partir de Jesus, sim, vai vir a sexta dispensação. Então a sexta dispensação, ela começa, já partindo para a sexta dispensação, ela começa com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Não a ressurreição, mas a morte, ela inicia um período que nós estamos vivendo até hoje, que é a dispensação da graça, onde, através de Cristo, Deus faz uma aliança com o homem, inicia uma dispensação, só que essa dispensação ela é um pouco diferente. Por isso a questão da continuidade e descontinuidade. A descontinuidade da dispensação da lei para a dispensação da graça é que na lei era o mérito humano, era tu seguir a lei para ser salvo. E ela vai descontinuar essa tese, porque na dispensação da graça não há nada que o homem possa fazer para ser salvo, a não ser aceitar a graça de Cristo. Cristo fez por nós tudo o que precisava na cruz, quando ele morre de graça. Ele se doa, ele humilhou-se, esvaziou-se para nos salvar. E a partir deste momento, quando ele brada na cruz, está consumado, começa o período a qual nós vivemos hoje, que é o período da dispensação da graça. E esse período vai até quando? Quando é que termina a dispensação da graça? Ela termina no fim do período tribulacional. Jesus arrebata a igreja, começa o período de 7 anos da grande tribulação, ou período tribulacional, trilíspsis do grego, e quando termina esse período, na segunda volta de Jesus, termina essa dispensação da graça para uma nova dispensação. Nós vivemos então na sexta dispensação, na dispensação da graça. Recapitulando: dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação da promessa, dispensação consciência, governo humano, da promessa, dispensação da lei, a sexta dispensação é a dispensação da graça, que nós estamos vivendo agora. E a última dispensação, que é a dispensação teocrática, ou a milenar, ou da teocracia, um governo comandado por Deus. E dentro dessa dispensação, Deus vai governar no período do milênio. E essa dispensação, o período em que Cristo governa o mundo desde Jerusalém, por toda a terra, no período milenar. Então essas são as 7 dispensações. A gente pode recapitular agora, sem se atrapalhar, né? A primeira dispensação é da inocência, a segunda da consciência, a terceira do governo humano, a quarta da promessa, a quinta dispensação da lei, a sexta dispensação da graça e a sétima a dispensação da teocracia. Nós falamos também sobre a questão da continuidade e descontinuidade. Mas nós gostamos muito de falar na escatologia, né? E o que tem a ver a escatologia com o dispensacionalismo? Quem segue essa ideia, nós seguimos essa ideia dispensacionalista, nós entendemos que ela tem 7 pilares relacionados à teologia. Sempre que nós falamos de dispensacionalismo, nós vamos focar em 7 pilares, e dentro desses pilares, a maior parte deles são escatológicos. Por exemplo, o primeiro pilar do dispensacionalismo, nós podemos dividir o dispensacionalismo em 4 partes, 4 dispensacionalismos. O ultradispensacionalismo de Bullinger,
o dispensacionalismo clássico, o dispensacionalismo revisado e o dispensacionalismo progressivo, né? Eles não são muito diferentes um dos outros, porque eles são atualizados, né? Os mesmos dispensacionalistas clássicos, eles são os revisados, e assim por diante. Tirando o primeiro dispensacionalismo, que é o ultradispensacionalismo de Bellinger, que negava Atos, os evangelhos, então ele começa a entender que a Bíblia começa a partir, ou que a igreja começa a partir das cartas paulinas. Então esse não foi muito aceito, o ultradispensacionalismo. O dispensacionalismo clássico, que ele tem alguns ícones, né, os defensores, os maiores defensores, de Darby, Scofield, Schaeffer, são os grandes nomes do dispensacionalismo clássico. Mas isso é assunto, depois nós podemos dividir esse dispensacionalismo num outro vídeo, mas para nós entendermos, e o vídeo não ficar tão longo, para nós entendermos os 7 pilares principais do dispensacionalismo. Primeiro, o dispensacionalismo, ele faz uma interpretação bíblica literal, histórico-gramatical. Por exemplo, o dispensacionalismo até acredita que algumas passagens bíblicas são simbólicas, mas ele interpreta a Bíblia através de uma literalidade. Por exemplo, quando a Bíblia fala de 1000 anos, ele entende como 1000 anos. Quando fala de 7 anos da grande tribulação, entende por 7 anos. Ele não trata tão simbolicamente, tão alegoricamente a Bíblia. Ele trata a Bíblia de um sentido literal, e isso desde o Antigo Testamento até o livro do Apocalipse. Já direcionado para a escatologia, o dispensacionalismo também crê que este milênio, que é literal, um período de 1000 anos, ele vai ser aqui na Terra e vai ter um governo teocrático. Então vai ser um milênio terreno e político, só que governado por Cristo, né? Um governo teocrático. Então, essa é uma a segunda bandeira principal, digamos assim, o pilar que defende o dispensacionalismo. O terceiro ponto, nós podemos pontuar aqui a futura reconstrução do Israel étnico. A nação de Israel vai ser reconstruída, segundo o dispensacionalismo, dentro do período ali da grande tribulação, ao início dessa reconstrução, que vai se dar no período do milênio. Também o dispensacionalismo, e essa eu considero a maior diferença entre o dispensacionalismo e o aliancismo, é que o dispensacionalismo, ele distingue Israel da igreja. O aliancismo, ele diz que a igreja é o antigo Israel. As promessas dadas a Israel, elas passam ao Novo Testamento e são direcionadas à igreja. Nós, do dispensacionalismo, cremos que as promessas dadas a Israel é para Israel, e as promessas dadas para a igreja é para a igreja. E isso tem um fundo muito importante na questão escatológica relacionada ao arrebatamento, porque nós entendemos que o arrebatamento é para a igreja, e a grande tribulação é o concerto de Deus, de Israel para com Deus. Então, são futuros diferentes, são perspectivas diferentes, são modos de trabalhar diferentes. Então, para o dispensacionalismo, igreja é igreja, Israel é Israel. Então, não são a mesma coisa, né? Ela crê em várias dispensações, nós já falamos sobre isso, né? Apontei 7 dispensações, alguns vão apontar 3, 4, não há problema, né? Mas a verdade é que o dispensacionalismo, ele aponta várias dispensações, ou vários métodos que Deus trabalhou com o homem. Também o dispensacionalismo, ele crê na doutrina da iminência. Eu já tenho um vídeo, dá uma olhada aí no canal, que tem um vídeo falando só sobre a doutrina da iminência. Mas, em resumo, a doutrina da iminência significa que o arrebatamento, ele não precisa de sinais para acontecer. A qualquer momento, Jesus virá buscar a sua igreja. Então, isso é a doutrina da iminência. E se
a qualquer momento Cristo vem buscar a igreja, logo a sétima doutrina, o sétimo pilar do dispensacionalismo é a doutrina do arrebatamento. Claro que depois, que isso aqui é um resumo sobre os 7 pilares do dispensacionalismo. Como eu falei, principalmente o dispensacionalismo clássico e o revisado, ele vai trazer algumas modificações, mas a ideia principal é essa, que é esses 7 pilares. Então, o objetivo dessa aula é falar um pouco sobre o dispensacionalismo. Espero que tenha ficado claro. Depois podemos fazer até um vídeo sobre o aliancismo, que é o contraponto do dispensacionalismo. O aliancismo é heresia? Os dispensacionalistas vão para um céu diferente dos aliancistas? Não. Só não é uma interpretação doutrinária da teologia, que alguns pontos divergem, mas existem muitas igrejas com as quais nós respeitamos muito que são aliancistas, e não há problema nisso. Mas o nosso método, a nossa visão bíblica de um sistema teológico, ela é dispensacionalista. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.